Tô sentindo que a Bel tá angustiada pra falar. É que minha bateria tá acabando. Se eu não falar agora, eu vou ficar sem bateria. Tá bom. Professor, mas assim, ó, eu respeito, né? Até foi muito interessante ver a discussão dos colegas agora há pouco, né? E a gente fica mais tendencioso quando a gente pega o tema para defender ou para, né, falar sobre o assunto. Mas eu sempre tive esse pensamento, e como nossa colega falou, nós não tivemos uma educação, dentro da minha família também não tivemos uma educação política, muito menos na escola, né, não se falava. Tive a oportunidade de visitar o projeto do Colégio Opet e conhecer que eles têm uma Câmara de Vereadores dentro do colégio, em que eles fazem votação, em que eles elegem vereadores, e esses vereadores, isso eles começam na educação infantil, e eles têm que apresentar projetos para os seus coleguinhas, e os coleguinhas votam numa urna dizendo qual é o vereador que eles querem eleger. Então é um projeto maravilhoso. Quando eu vi, eu achei muito legal, e eu vi a realidade da escola particular para a realidade da escola pública, em que isso deveria ser matéria obrigatória, porque é algo que envolve, né, o nosso voto e escolher os nossos representantes, envolve toda a questão, a direção social, né? Então, assim, antes de falar um pouquinho sobre o voto obrigatório, nós temos que refletir se o voto facultativo não levariam de fato os brasileiros a pesquisar sobre quem são os candidatos, né? Entrar na rede do candidato, passar na linha do tempo, ler, pegar a proposta, escutar o candidato e saber, né, quais são as propostas dele, e se principalmente nós sairíamos de casa domingo para fazer o voto, num domingo com chuva, num domingo ensolarado, a gente ficaria na fila para votar. Será que o brasileiro foi preparado culturalmente na escola, em suas casas, para isso? Porque a gente vê, eu tenho a oportunidade de trabalhar um pouquinho com política, e a gente vê que quando a gente fala político, desperta um gatilho mental e não é positivo em muitas pessoas, né? Então, quem que hoje nós teríamos saindo de casa, domingo, se o voto fosse facultativo? Será que nós não teríamos somente pessoas com interesse na manutenção do poder, né? Naquelas pessoas que têm dinheiro, que têm verba e recursos e sabem como fazer para chegar na casa das pessoas, para falar? Ou seja, é a questão que a Carmen Lúcia falou, né? A gente não tem preparação suficiente, educação suficiente, e infelizmente o recurso vai para poucos. E nós teríamos com certeza a comunicação dessa manutenção política chegando para pessoas interessadas. E eu que não tenho recurso, quero me candidatar. Como que eu faço para convencer uma família a ir votar? Então, eu vejo que você obrigar a pessoa a ir, claro, obrigar de uma maneira, você não vai, você paga uma multa de R$3, né? Mas é salutar, sim, principalmente para a cultura que temos em nosso país. E, infelizmente, como os colegas falaram, a gente é muito novo nessa questão ainda. E isso foi, sim, uma conquista, né, que nós temos que manter, nós temos que lutar ainda que nessas conversinhas aqui, né, mas é uma conquista histórica tanto dos homens, principalmente de nós mulheres, né, em ter o nosso voto secreto, o que nos possibilita mais privacidade, e eu posso ouvir e concordar com alguém que está tentando comprar meu voto, mas eu posso chegar lá e votar em quem eu quiser, porque isso foi uma conquista nossa de voto secreto, voto universal e principalmente periódico, para não manter as pessoas no poder. Votei, a pessoa não trabalhou, 4 anos eu tenho a oportunidade de tirá-la de lá e colocar outra pessoa. Então eu penso que fazer isso também força projetos destinados às pessoas de menor renda, porque eu tenho que apresentar projetos para ela, não chega a água, não chega a luz, mas perto da campanha chega lá o vereador, o deputado, o prefeito, então, um pouquinho antes das urnas, né? Então, eu penso que isso estimula mais atenção às pessoas de menor renda, que é a nossa maioria em nosso país, e também na questão didática, que uma colega também nossa falou, né? Porque de 2 em 2 anos eu presto atenção em quem eu coloquei no poder e se eu vou manter ele lá ou não. Eu voto na Maria Isabel. Meu Deus, Daniel, eu fiquei com medo aqui. Se no final ela falasse, vote em mim, eu já tinha votado também. Ela tomou um vigor do discurso que, olha, eu voto nela. Não sei pra quê, mas eu voto nela. É isso aí. Muito bom, muito bom. O Pedro